Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos entender por que 5 municípios do nosso estado fazem aniversário no mesmo dia. Tudo isso você vai acompanhar aqui no Entrevistas DPE. No nosso podcast de hoje nós recebemos o historiador Vitor Mattioni, olha, nome italiano, para falar sobre o fato de Pacaraima, Amajari, Uiramutã, Cantá e Rorainópolis completarem aí juntos 29 anos de criação. Seja muito bem-vindo, professor Vitor, ao Entrevistas DPE. Olá, Adriana. Olá aos nossos ouvintes da Rádio DPE. Muito obrigado pelo convite. Também saúdo a equipe de comunicação da Defensoria Pública do Estado de Roraima. É uma satisfação poder estar aqui participando pela primeira vez deste programa e que possamos apresentar algumas curiosidades sobre esses municípios que no dia 17 de outubro completam mais um ano de vida aqui no nosso estado. Muito bem, só tem muito a agregar com a gente aí no conhecimento e eu vou tomar essa aula juntamente com os nossos ouvintes. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Para nosso início de conversa, qual foi aí o contexto histórico e político aí que levou à criação simultânea aí dos municípios, dos 5 municípios, né? No dia 17 de outubro de 1995. Conta essa história pra gente. Perfeito. As histórias ligadas à criação de municípios no Brasil, em qualquer lugar do mundo, estão vinculadas a questões políticas, sociais, econômicas, militares, quando o assunto é defesa de um território também. Então, a criação dos municípios em Roraima não está a par dessas situações. No caso, com relação à criação dos municípios que celebram aniversário no dia 17 de outubro, eles estão vinculados a uma questão política, que é a transformação do território federal de Roraima para Estado no final da década de 1980, por meio da Constituição Federal, que transformou os territórios federais em estados, e Roraima passou a ser, então, um estado da federação, e, consequentemente, nós vamos ter as articulações políticas para a criação também de outros municípios e também pensando em ações de preservação de algumas vilas e também da população que estava migrando para o estado de Roraima, no caso. Consequentemente, nós vamos perceber que a Constituição de 88 ela estabelece a criação de municípios por meio do artigo 18 e isso gerou um certo problema. Por quê? Porque a criação de municípios poderia ocorrer por meio de criações de leis estaduais. Então, bastava o Estado criar uma lei que automaticamente haveria a criação de um município por meio do desmembramento de outro. Nós vamos perceber, inclusive, de que quem são os pais, digamos, desses municípios, porque eles são desmembrados de outros, no caso. E o que acontece? Nós vamos ter um boom no crescimento da criação de municípios. Mais de 1.000 municípios são criados em todo o Brasil. E o governo federal, percebendo isso, começa a fazer uma lei, no caso, uma emenda, no caso, constitucional, que estabelece algumas diretrizes para a criação de municípios, no caso. Seriam 3 vertentes, 3 pontos. Primeiro, verificado, no caso, a condição da criação desse município, então, se há viabilidades para a criação desses municípios. No caso, também haverá uma realização de um plebiscito para que a população local dessa região, de uma vila, enfim, estabeleça, se quer ou não que haja a criação deste município. Havendo a aprovação, no caso, é criada uma lei estadual que é votada na Assembleia Legislativa e também, no caso, a criação desses municípios acompanha este processo. E por que se foi, digamos assim, uma certa forma polêmico no que diz respeito à história de Roraima? Porque nós vamos ter, por exemplo, em 1994, a criação de outros municípios, como o município de Caroebe e também de Iracema, no caso, que acompanha esse processo. Houve uma lei que criou um município e que automaticamente você depois passa a criar uma infraestrutura para que aquele município possa ter, enfim, pelo menos em tese, uma autonomia financeira. Inclusive, um dos critérios para a criação de municípios é se ele tem condições ou não de se autossustentar. E muitos municípios em Roraima não têm essa condição até hoje, infelizmente. Então, no caso, nós vamos ter um contexto também nessa criação do estado de Roraima e que acompanha também, os municípios acompanham essa criação, vem pensando também, por meio da perspectiva do Legislativo, com a criação também da Assembleia Legislativa e da Constituição do estado de Roraima. Quais são as polêmicas em torno das criações destes municípios? Principalmente 2, no caso, Pacaraima
e, no caso, também o Iramutã. Por que esses municípios também são bem, né, digamos assim, polêmicos? Porque na década de 1990, junto com a Constituição de 1988, eu vou sempre citar a Constituição de 88, porque é a Carta Magna e a nossa base, digamos assim, de estudos para entender a criação de municípios. Nós temos um processo de demarcações e homologações de terras em todo o Brasil, e Roraima não é diferente, no caso. E Pacaraima e o Iramutã estão inseridos em áreas indígenas, no caso, o município de Pacaraima, a área indígena São Marcos, e também a área indígena Raposa Serra do Sol, e também o município de Iramutã ligado à área indígena Raposa Serra do Sol, que acabou sendo homologado em 2005, mas o processo já era da década de 1990, da década de 1980. E você vai perceber, no caso, em jornais da época, que há uma série de movimentações, né, criticando a criação destes municípios. Por quê? Lembrando, no início da nossa conversa, você tem a criação de municípios por vários motivos, políticos, sociais, econômicos, militares, enfim. E a estratégia com relação à criação destes municípios é que isso poderia, inclusive, retardar processos de homologações ou então reduzir o tamanho de áreas indígenas em Roraima. No caso, a área indígena São Marcos já havia sido demarcada, homologada, e o processo de homologação e demarcação da Raposa Serra do Sol estava em trâmite, que vai acabar acontecendo no início do século XXI. Então, Pacaraima e Iramutã têm essas características, no caso, com relação a esses desmembramentos. E o que você vai perceber acessando os jornais da época? Que ocorre um plebiscito. Né? Ocorre um plebiscito que, se você somar as pessoas das vilas, né, de Pacaraima, o Iramutã, Rorainópolis, Amajari e Cantá, dá ao todo 11 mil eleitores aproximadamente. E, né, o plebiscito apoia a criação destes municípios. No caso, a população majoritariamente vota sim, no caso, pelo sim. Então, havia campanhas para a criação destes municípios. Aqueles que apoiavam a criação alegam que haveria uma autonomia política, por haver agora um município, na vila sede, uma câmara, um prefeito, aquela região poderá ser melhor administrada, haverá uma administração melhor, um conhecimento melhor da região. E aquelas pessoas que eram contrárias à criação destes municípios alegam o quê? Que foram criados por interesses políticos, porque existe o fundo de participação dos municípios, então quanto mais municípios, maior a verba, no caso. Os municípios não têm condições, inclusive, de se autossustentarem, né? Então, em tese, deveriam passar por intervenções, algo que não acontece, ou acontece muito pouco, inclusive está na Constituição do Estado de Roraima, e, consequentemente, você cria novas alianças políticas. Além disso, no caso, você tinha, referente ao Iramutã e Pacaraima, ou novamente, você tem um grande destaque, porque até o Ministério Público Federal, né, iria se apresentar contra a criação desses municípios, mas, passados, né, 29 anos, eles estão aqui, ainda existem, e, né, com base nos dados do IBGE, do censo de 2022, todos os municípios do estado de Roraima apresentaram crescimento. Há um destaque para o município de Pacaraima, um destaque internacional, diga-se de passagem, porque, como é um município que faz fronteira com a Venezuela, né, a fronteira terrestre, e o acesso é fácil, né, por estradas, no caso, então é um município que registrou um dos maiores crescimentos no nosso estado e um dos maiores crescimentos do Brasil em termos percentuais, mais de 80%. E eu digo uma repercussão internacional porque nós temos a crise migratória da Venezuela, que é uma crise internacional. Atualmente é a maior crise de imigração do mundo, a crise da Venezuela. Chega a ser a porta de entrada, né, para cá, para o Brasil. Exatamente. Né, as condições. Quem tem condições consegue ir para outros estados, outros países, como Estados Unidos, Colômbia, Panamá, enfim. E, no caso, a fronteira terrestre acaba sendo, né, o primeiro local de acesso, Pacaraima. Então, Pacaraima está nesse cenário internacional, digamos assim. Né? E, consequentemente, né, ganhou um grande destaque, e também nos outros municípios. Então, basicamente, né, resumindo a ópera, nós temos um estado novo, no caso, o estado de Roraima, criado em 88. Vamos ter a criações de municípios na década de 1990. No caso, os municípios que completam aniversário este ano,
né, este ano sempre no dia 17 de outubro, no caso, foram criados por meio de leis estaduais, mas que antes passaram por plebiscito, no caso, e a população votou, a maioria votou sim pela criação desses municípios, e consequentemente nós vamos ter, né, a criação depois pelas leis estaduais, 98, 99, 100 também, no caso desses municípios, e consequentemente as eleições para prefeitos nos anos seguintes. Aí isso explica o fato deles terem sido criados no mesmo dia? Sim, exatamente. Olha que interessante. E fala pra gente aí o que motivou o desmembramento desses municípios de outras regiões aí do estado e quais eram aí as principais necessidades na época. Perfeito. No caso dos desmembramentos, né, nós vamos perceber que tudo começa por Boa Vista. Boa Vista, por ser o município mais antigo, então criado em 1890, dia 9 de julho, por isso o feriado, nós vamos ter os desmembramentos dos municípios de Pacaraima, Uiramutã, né, e o município de Cantá também, desmembrados de Boa Vista, assim como também o município de Amajari, desculpa, acabei esquecendo. Já Rorainópolis ele é desmembrado do município de Caracaraí, município ao sul. O que nós vamos perceber também? Que esses desmembramentos eles estão associados a fluxos migratórios que ocorreram historicamente. Por exemplo, Amajari, no caso, acredita-se, né, que tenha surgido a partir de uma vila na década de 1970 por um senhor chamado Senhor Brasil, e que hoje, né, inclusive, o local onde ele residia é conhecido como Vila Brasil, é onde fica o distrito sede, né, onde fica a Câmara Municipal, a Prefeitura, né, a principal concentração populacional de Amajari está do ponto de vista urbano, digamos assim, está em Vila Brasil, que está associado justamente a uma pessoa que teria na década de 1970 fundado uma vila. Só que essa vila, no caso, ele não veio sozinho, obviamente, ele acompanha um contexto de incentivos à produção agrícola na década de 1970 na região amazônica, no caso, por meio do governo militar. Então, nós vamos ter a fundação destas vilas. Só que no caso de Amajari tem algumas curiosidades, falando cada município aqui, as suas peculiaridades no caso. Amajari, historicamente, tem um processo de exploração de minérios, como por exemplo o diamante, no caso. Então, o processo de ocupação populacional em Amajari ele é muito anterior à criação do município na década de 1990. Por exemplo, na década de 1930, 1940, 1950, nós vamos ter em uma região que é hoje conhecida pelo turismo, no caso, né, conhecida como Tepequém, uma ocupação, uma colonização ali à procura de diamantes, no caso, né, a extração diamantífera, no caso, era um grande destaque da região do Tepequém, que até 1995 pertenceu ao município de Boa Vista. Então, ocorreu esse desmembramento na década de 1990. Assim como também Pacaraima, também acompanhando esse processo de colonização e ocupação, aí em especial por se tratar de uma região de faixa de fronteira e por ser uma fronteira, né, com a Venezuela ali diretamente, e também vamos ter o advento da criação da construção da BR-174 na década de 1970, um processo de asfaltamento na década de 1980 e 1990, que consequentemente fortaleceu esse processo de ocupação, onde hoje é o município de Pacaraima, além das relações comerciais. Cidade de fronteira tem essa característica, né, de atividades comerciais entre um país e outro, o tráfego, no caso, o tráfego de pessoas também, como ocorre no município de Bonfim, né, que é fronteira com a cidade de Letem, que pertence à Guiana. Já no caso do município de Rorainópolis, também esse processo de ocupação agrícola, né, incentivo de criações de ocupações agrícolas por meio das vicinais, que consequentemente acabam gerando processos de colonização e não necessariamente de uma consequência, mas existem estratégias políticas que acabam culminando para a criação de municípios, no caso. E o destaque para Rorainópolis é que ele acabou, né, depois ultrapassando Caracaraí, se tornou e é hoje o segundo maior município em termos populacionais do nosso estado. Uma coisa, o Uiramutã também, que tem como um grande destaque, né, um dos municípios proporcionalmente falando mais indígenas do Brasil, mais de 80% da população é indígena, no caso. E no caso do município de Cantá também existe uma relação histórica com Boa Vista, porque, embora o município tenha sido criado em 1995, mas há um processo de colonização na região onde hoje é o Cantá,
já na década de 1950. Por que década de 1950? Porque em 1940 nós vamos ter a criação do território federal do Rio Branco. E o município do Cantá, a região do Cantá, ela foi pensada como um local de abastecimento de alimentos, no caso, para Boa Vista, que era a capital. E aí você tem a criação da colônia agrícola Brás de Aguiar, no caso. E, consequentemente, né, gera um processo de colonização, ocupação, atividades vinculadas à agricultura e, consequentemente, aí, pelo menos em 1995, né, 40 anos depois praticamente, com a criação do município de Cantá. E, professor, fala pra gente como é que foi aí o processo de escolha dos nomes de cada município e existe aí algum significado especial por trás de cada um deles na escolha desses nomes? Existem alguns debates com relação se os nomes estão corretos. O principal deles é de Pacaraima, no caso, porque se alega que o correto não seria Pacaraima, mas sim Paracaima, no caso. E o motivo, eu confesso que eu fiz uma colinha aqui, porque é uma informação bem interessante, no caso, aqui. Os índios Arawak, no caso o tronco linguístico chamado Arawak, de onde vem, por exemplo, a etnia Macuxi, que é uma das principais aqui do nosso estado, até, né, os índios Arawaks, no caso, até ao Paracaima vieram dando, né, o nome de Pará aos rios, no caso, e Caá às matas, e de Aima às serras, no caso. Então, quem vai a Pacaraima percebe realmente é uma região de serras, no caso, é uma região também que tem uma concentração de rios, e também, no caso, é uma região vinculada, né, região de matas. No caso, seria uma perspectiva do lavrado aqui. Tem essa junção visual, né, da natureza. Nossa, que bonito. Como conclusão, no caso, seria Paracaimã, ou Paracaima, mas no caso, sem nenhuma dúvida, o nome certo, né, da nossa serra grande, na nossa serra, que seria a Serra de Paracaima. Mas com o tempo, e eu não sei onde, nós não sabemos onde houve essa mudança, né, se colocou Pacaraima. Então, assim, isso é uma das perspectivas. Segundo a época, um professor de geografia chamado Antônio Ferreira de Souza escreveu um livro de geografia, e isso depois foi colocado publicado em um jornal na época aqui na década de 1990. Ou seja, né, o significado de Paracaima ou Pacaraima é mata, né, serrana de onde descem os rios. E também, no caso, por que descem os rios? Porque Pacaraima está localizado em uma região de altitude, né, aproximadamente 900 metros acima do nível do mar. Em termos de comparação, Boa Vista está aproximadamente 90 metros acima do nível do mar. Por isso, quem vai a Pacaraima ou a Paracaima acaba percebendo um clima diferente, uma temperatura diferente. Então, às vezes em Boa Vista faz 32 graus, em Paracaima faz 25, 24, 23 graus, que faz muita diferença para nós. 22 graus em Boa Vista para muitos é frio, é um inverno. Exato. Eu sinto saudade de 22 graus, mas enfim, no caso, né, essa é uma das alegações. O município do Cantá, por exemplo, a gente consegue pegar algumas dicas por meio do hino, né? Existe um hino, Cantá possui um hino, Rorainópolis possui um hino também, o Iramutã possui um hino, e deixa eu até localizar aqui, inclusive, nosso Cantá, né, associado. Por quê? Porque o nome Cantá está associado a uma questão da natureza local, né? Você tem a Serra do Cantá, também atribuído também uns nomes a origens, né, dos povos originários, dos povos indígenas, no nosso contexto. Então, de uma planta surgiu um novo nome, pois a flora temos que exaltar. Exuberante tal qual natureza, gracioso és hoje, ó Cantá, no caso. Então, o nome Cantá está associado, no caso, a uma planta, seria da região, que também, consequentemente, teria dado o nome à Serra, né, do Cantá, no caso, também é muito famosa. E, no caso, o nome também, alguns nomes estão associados a questões indígenas, como, por exemplo, né, o município de Uiramutã, que tem um significado, acredita-se, que significa local, né, de espera de aves. Seriam alguns dos nomes que nós conhecemos. Do município de Amajari eu ainda estou pesquisando, confesso que eu não sei
No caso, existe uma disputa com relação ao nome do Tepequém, a origem do nome do Tepequém, que é uma outra curiosidade que a gente pode conversar depois, mas pelo menos estes nomes estão ligados a questões indígenas. Já Rorainópolis pode estar associado, no caso, ao nome de Roraima com polis, que seria cidade, então pode ser uma cidade de Roraima, né? Então pode fazer esta ponte no caso. Que também, né, tem uma questão bem interessante com relação ao município de Rorainópolis, porque é onde é um dos pontos de encontro, de parada para o município o estado do Amazonas, no caso, quem faz muito este trecho sempre para ou em Rorainópolis ou em Caracaraí, que é também onde se encontra, né, um dos marcos referentes bem no meio do percurso, né, da BR-174, Amazonas, Roraima. Isso, né? Exatamente. Então, é uma parada obrigatória, digamos assim, exatamente. Além dos marcos ligados à linha do Equador, no caso, que está presente no município de Rorainópolis. Exatamente. Professor, como é que esses municípios eles se desenvolveram aí ao longo dos 29 anos, desde a sua criação, e que aspecto diferenciam eles? Vamos lá, em termos de desenvolvimento, é a questão provocativa. Eles cresceram realmente, digamos assim? Mais ou menos, né? Do ponto de vista deles terem uma autonomia, no caso, eles terem uma independência financeira, no caso, porque, em tese, né, do ponto de vista legal, eles possuem uma autonomia política, tem prefeitura, tem vereadores, então há uma organização política. Do ponto de vista financeiro, já é uma questão muito delicada, porque, do ponto de vista do estado de Roraima, não é algo exclusivo destes municípios, porque nós vamos ter o fundo de participação dos municípios e que, se nós formos perceber também com relação à arrecadação destes municípios e o quanto que eles recebem do governo federal, geralmente o que eles recebem é sempre maior do que eles arrecadam. Então, algo não está correto, uma conta não está fechando, digamos assim. As atividades vinculadas a estes municípios estão, assim como o estado de Roraima como um todo, são as atividades vinculadas à agropecuária, no caso, a atividade, né, a agropecuária, a agricultura e a pecuária. Nós vamos ter alguns protagonismos, no caso, ou algumas colunas, digamos, ou vertentes que acabam auxiliando as práticas de alguns municípios, como, por exemplo, a prática do turismo. Principalmente no município do Tepequém, né, justamente a região histórica, onde você tinha a atividade da extração de diamantes, que busca-se fomentar o turismo nesta região, assim como também nos municípios de Pacaraima e Uramutã, também vinculados a atividades agrícolas, mas também atividades já pensando, né, em atividades do turismo, em especial chamado etnoturismo, no caso, que é o turismo em comunidades indígenas, os povos originários, em que eles são os protagonistas, devem ser, com razão, óbvio, e também são eles que organizam as atividades de visitação, festivais e etc. São iniciativas ainda, mas algo que torna o estado de Roraima, inclusive, um dos pioneiros, um dos precursores nestas práticas. Nós ainda avançamos bastante com relação a outros estados do Brasil, e esses municípios, em particular, eles estão desenvolvendo estas atividades. O próprio município do Cantá, como já foi mencionado, historicamente está relacionado a questões agrícolas, não é à toa que existem uns festivais. Um dos mais conhecidos é o Festival do Milho, já, né, tem as histórias de um show de uma cantora nacional muito famosa que teria se perdido na rota Boa Vista-Cantá, que até hoje é um grande mistério, porque só você seguir a estrada, você pega a vicinal, então você não se perde no sentido, né, no trecho Boa Vista-Vila do Cantá, mas enfim, que gerou uma repercussão nacional. Não posso falar o nome, não vou falar o nome. Enfim, mas a atividade agrícola ainda é muito forte no caso, em que inclusive há um desenvolvimento e uma grande procura, né, pela região do Cantá também, que também quem está acompanhando, né, quem nem está acompanhando, mas quem se desenvolveu bastante é um município que faz também, né, fronteira com o município do Cantá, que é o município do Bonfim, devido à atividade vinculada à soja, né? Então há uma procura nacional nessa região devido ao desenvolvimento também do ponto de vista do campo da agropecuária, no caso. A mesma coisa também o município de Rorainópolis também, e consequentemente perspectivas quanto a crescimentos populacionais, né? Novamente, todos os municípios do estado de Roraima, com base nos dados do IBGE, apresentaram crescimento populacional.
Exato. Professor, como era aí a organização territorial desses municípios antes de se tornarem independentes? Eles tinham algum papel relevante aí antes de 1995? Os papéis relevantes, no caso, Pacaraima e Uiramutã, por serem fronteira, não que, por exemplo, se formos pensar em faixas de fronteira, né, praticamente todos os municípios do estado de Roraima, né, estão nessa faixa de fronteira de 150 quilômetros, enfim. Mas, no caso Pacaraima e Uiramutã, você tem atividades ligadas à fronteira, inclusive, e atividades agrícolas. Você tem, lendo jornais anteriores, né, de 1995, 96, nós vamos ter as visitas dos prefeitos, no caso o prefeito de Boa Vista, visitando a vila de Pacaraima, visitando a vila sede do Uiramutã, visitando a Vila Brasil em Amajari, visitando o Cantá, no caso. Do ponto de vista de Amajari, também essa atividade, embora com a Constituição de 88, já a partir da década de 1980, as atividades ligadas ao garimpo passaram a ser ilegais. Então, algumas pessoas migraram para, por exemplo, o município. Aí, quando eu falo município, é toda a extensão territorial, toda a faixa, toda a área territorial deste município. Há uma diferença entre a cidade, a área rural, no caso, né? E o município pega um todo, tanto a área rural como a área urbana. Então, havia uma procura, pelo menos na região do Amajari, com relação à prática do garimpo, né? No caso. Assim como também a região da área em Rorainópolis, e aí já também devido à área indígena Yanomami, tanto de Amajari como também de Rorainópolis, no caso. Então havia esta procura e que, consequentemente, nós vamos perceber nas atividades políticas, né, muitos políticos ligados a atividades da agropecuária ou então do garimpo, diga-se de passagem, até hoje. Né? Enfim, o que gera um grande debate, porque por meio da política você também ganha força para poder representar a sua categoria. Há um grande debate com relação às representações políticas de vereadores, prefeitos, deputados, governadores. Né? Você governa para a população ou você governa para o seu grupo? E geralmente se governa para um grupo. Tanto é que você percebe até mesmo em campanhas, né, política, né? Fulano de tal, amigo, professor, médico. Inclusive, acabamos de passar por um. Exato. Até garimpeiro, fulano garimpeiro. Então, você sabe que ele vai apoiar a causa. Fulano da fazenda de tal, enfim. Né? Fulano da agropecuária, fulano isso. Então, você vai perceber que esses grupos que já tinham um domínio econômico, ou pelo menos uma hegemonia econômica nessas regiões, com a criação destes municípios, eles também passam a ter uma autonomia, também autonomia, mas um crescimento, né, uma maior influência também nas atividades políticas da região. E lembrando que eles passam a ser eleitos pela população, no caso, de forma honesta ou não é outra história, mas com a criação destes municípios, eles estão agora também amparados, né, por lei, digamos assim, a responderem a processos, né, como prefeitos ou vereadores. Questão referente, né, nos debates no Brasil, com as imunidades parlamentares, etc. Mas, retornando à pergunta, né, os contextos presentes nesses debates estavam vinculados nessas questões. Então, fronteiras, atividades agrícolas, de mineração também. No caso de Pacaraima e Uiramutã, também a questão indígena, como nós falamos no início. Então, o Cantá também atividades vinculadas a atividades agrícolas, no caso. Assim como também Rorainópolis. Exato. E Rorainópolis é um município aí mais populoso de Roraima, né? Depois de Boa Vista. Com a criação do município de Rorainópolis, então, se nós formos analisar, é curioso como que um município em menos de 30 anos passou, né, a ser o segundo maior, no caso, do ponto de vista também eleitoral. Boa Vista tem aproximadamente 230 mil eleitores. Rorainópolis tem 23 mil. Mas se nós formos comparar, né, em termos de eleitores, Boa Vista, na década de 1980, tinha aproximadamente 34 mil eleitores. Então, Boa Vista, na década de 1980, tinha mais eleitores do que todos os outros 14 municípios, se fossem criados, né? Enfim, à época, se nós formos comparar. Então, há também uma grande disparidade em termos populacionais. Boa Vista, onde você também tem a maior concentração populacional do estado, né? Aproximadamente mais de 50% da população mora no município e os demais moram nos outros 14. Mas um fato é esse, como que Rorainópolis conseguiu
se tornar o segundo maior município em termos populacionais, ultrapassando municípios mais antigos, como o próprio Bonfim, Caroebe e, em especial, Caracaraí. E Pacaraima, como você já havia falado, né, ele tem enfrentado aí grandes fluxos de imigrantes, né, venezuelanos nos últimos anos, e com isso aí afetou a dinâmica da cidade, assim, em relação ao governo estadual, federal. Sim, inclusive geram grandes debates e grandes confusões no que diz respeito ao que compete à União, o que compete aos municípios e o que compete ao Estado. Por exemplo, no caso com relação à elaboração de documentos. Isso cabe à União. Não cabe ao Estado de Roraima, não cabe ao município. Já o atendimento à saúde, atendimento a crianças, no caso, isso é uma competência, segundo a Constituição, do município, no caso. A matrícula de crianças, a quem compete? Ao governo federal, estadual, municipal. Né? Então, no caso, pelas constituições, compete aos municípios até uma determinada idade e depois ao Estado. Em teses, abre um parênteses, preciso verificar, pela Constituição, pela educação, ao Estado caberia as competências do chamado ensino médio, enquanto que nos municípios caberia até o ensino fundamental, ou que não acontece. Até hoje, né, nós temos de competência dos municípios do chamado primeiro ao quinto ano, alguns municípios já estão adotando o sexto ano, mas enfim, há um grande turbilhão de dúvidas no que compete a cada situação. Auxílios com relação a refúgio, isso é de competência do governo federal, no caso. Fechamento de fronteira, é um grande debate. Vamos fechar a fronteira de Pacaraima. A quem compete ao governo federal. Por quê? Como é uma área que pertence à União, à aduana, no caso, é a Polícia Federal, que está presente a Receita Federal, o Estado de Roraima não tem essa capacidade, não tem esse ponto de vista constitucional. Se nós formos alegar também do ponto de vista constitucional, então, em tese, a Pacaraima e Iramutã não poderiam existir, porque como à época estão associadas a áreas indígenas, e áreas indígenas pertencem à União, então, em tese, né, não deveriam existir. E, além disso, o fechamento da fronteira, isso houve, inclusive, uns anos atrás, gerou uma grande repercussão, mas quem conhece a faixa de fronteira sabe que ela não é dividida por um muro, onde uma pessoa não pode atravessar. É uma fronteira livre, uma fronteira aberta, no caso. Então, você tem a fronteira, do ponto de vista legal, fechada, você pode até fechar, só que você tem as rotas clandestinas, as rotas ilegais que, historicamente, sempre tiveram. Sempre. A gente sempre vê nos jornais, né? Exatamente. 10, 15, 20 anos atrás era famoso, né, o tráfico de combustível, enfim, tudo mais. Exato. O que nós vamos ter nesse caso? Então, a dinâmica, né, ligada a Pacaraima, ela volto a dizer, como nós falamos no início da entrevista, ela acompanha uma dinâmica e um contexto internacional de fluxos migratórios intensos. Não adianta falar, na verdade, sobre a história de Roraima sem falar da migração. Então, não vamos voltar à estaca zero. Pacaraima não será como era antes desse forte fluxo migratório. Volto a dizer, Pacaraima sempre passou por fluxos migratórios, uma cidade de fronteira. Então, você tinha festivais, inclusive culturais, Brasil, Venezuela, festival Iamix, se não me engano, inclusive um dos organizadores era um grande professor, Devair, em saudosa memória. Você teve recentemente, nessa semana inclusive, diálogos entre Brasil e empresários de Roraima no campo do turismo, para poder fomentar o turismo na fronteira Brasil-Venezuela, que já acontece também por empresas que operam no estado de Roraima e que fazem parcerias com empresas de turismo na Venezuela. Se você deseja ir ao Monte Roraima, por exemplo, quem vai levar você é uma empresa venezuelana. Até a fronteira é uma empresa brasileira, lá passa depois da fronteira quem transporta é uma empresa venezuelana. Então essas dinâmicas no município de Pacaraima, elas estão muito intensas devido ao forte fluxo motivado, né, aí num contexto, do ponto de vista de uma leitura triste, devido à crise na Venezuela. Então a Pacaraima está associada historicamente e atualmente, no caso, e socialmente nesse ponto, né, a esse turbilhão de situações, o que compete ao município, o que compete ao Estado, o que compete ao governo federal.
É como você diz, muitos não vão mudar mais. Por quê? A maioria dos migrantes que vieram para cá, eles já enraizaram, já constituíram famílias. Sim, E se um dia lá voltar a melhorar, creio eu, quem sabe um dia, não vão voltar todos, poucos voltarão. Muitos já estão enraizados aqui em Roraima, nos outros estados do Brasil. E exatamente. os que fazem fronteira com outros países também. Uhum, E tá certo. falando aqui do Iramutã, é um município peculiar por ser o mais setentrional do Brasil e abrigar diversas reservas indígenas. Como a cidade aí lida com essas riquezas culturais e ambientais? Ótima pergunta e um dos grandes dilemas com relação ao município do Iramutã, que é um dos municípios, acho que, na minha opinião, um dos mais belos do estado, um dos mais belos da região norte. Quem puder conhecer, vá. É o único que eu não conheço ainda. Tenho muita curiosidade. Eu só ouço muito pessoal falando nas belezas desse lugar. O grande dilema com relação ao município do Iramutã com relação ao que ele de fato deseja ser, no que diz respeito, porque ainda existem propostas de desenvolvimento para a região que acabam desenvolvimento local, né, por lideranças locais também, devemos destacar isto, mas que entram em choque com outros interesses também dentro desta região. O município do Iramutã, do ponto de vista ilegal, de atividades ilegais, é um município que é muito visado, junto também com Pacaraima e Normandia, diante da prática do garim. Tanto é que tem regiões no Iramutã que você negocia ou em dólar, ou em ouro, ou em real. Do ponto de vista burocrático, no caso, também há, pelo fato, né, isso são algumas leituras de pessoas que conhecem a região. Você tem em cada comunidade uma ideia diferente. Então, perspectivas diferentes e que às vezes não estão em consonância, não estão em acordo, que consequentemente acabam dificultando certas atividades, no caso. Então, o que o município do Iramutã, né, pode e deve é pensar um plano de gestão, no caso, que transcenda, no caso, perspectivas, né, de políticas, no sentido de que, porque a política estará presente, por favor, mas que haja continuidade a um projeto de desenvolvimento econômico, social, né, na região, liderado pelas populações locais, no caso, e que haja essa harmonia. É muito difícil. Eu estou falando uma perspectiva romântica aqui. E uma das coisas, tanto é que uma das coisas que mais entristece referente ao município do Iramutã, que embora seja um município lindo, é um dos municípios que apresenta um dos menores IDHs do Brasil, no caso. Seja por uma ausência de uma perspectiva ou de um planejamento por parte do governo estadual, no caso, seja por uma desatenção entre aspas, eu vou colocar aqui, ou também diante das dificuldades internas daquele município, né? Enfim, então a questão, o Iramutã é algo que deve ser analisado com muita atenção e eu diria até diferente dos outros municípios. No caso, em termos de logística, também, como você falou, o último município que você irá conhecer, você vai conhecer o Iramutã, por favor. Alegre-se com isso. Pretendo. Mas você tem práticas, atividades, né, mas que são pequenas ainda, são cirúrgicas, de turismo, no caso, do etnoturismo, enfim. Diferente já de Pacaraima, que já tem já consegue ter alguns grupos, inclusive produções de café no município de Pacaraima, um grande destaque para um café, um dos exemplos é o café da marca Imeru, já tem também já foi reconhecido nacionalmente, já participou de programas nacionais. Então a gente vai perceber que já consegue, entre aspas, buscar caminhar com as próprias pernas, algo que nós ainda não identificamos no município do Iramutã. Também recentemente, diante do contexto da homologação da área indígena Raposa Serra do Sol, né, você tem a maior parte do município, inclusive a área de exclusão, né, é a vila do Iramutã, então também o que compete ao município, o que compete ao Estado, o que compete à União, é também um dos grandes debates. Do ponto de vista da união que pode haver, pelo menos acompanhando essa última administração, essa atual administração, é que a presidente da FUNAI é indígena aqui de Roraima, no caso já foi deputada federal, então ela conhece as demandas do município e pode, né, por meio
do Ministério das Cidades, do Ministério do Interior, enfim, fazer atividades ligadas a pensar em estratégias de desenvolvimento para a região do Iramutã. Havia na década de 1990, mas isso já foi um grande debate com relação à construção de uma hidrelétrica na região, chamada hidrelétrica de Cotingo, mas foi um projeto que foi rejeitado, era um projeto que poderia inclusive gerar energia, royalties, mas que à época foi suspenso, foi cancelado diante desse contexto de homologações dos quais os dois municípios estavam, Pacaraima e Iramutã, estavam associados. Muito bem. Professor, falando do Cantá, tem aí uma localização estratégica, né? Próxima à capital Boa Vista. Como isso influencia aí o desenvolvimento econômico e social dessa cidade? Aí, do ponto de vista do município, no caso, essa proximidade com Boa Vista, nós temos a região de Santa Cecília, que é uma região que aparentemente, né, especula-se que poderá haver um crescimento, se não um crescimento, pelo menos uma valorização de terrenos na região. Por quê? É próximo da BR-174, aliás, BR-174 não, perdão, BR-401, no caso. Há um processo de duplicação desta BR que já aconteceu, então possivelmente há uma tendência de que haja também um aumento, uma reforma da ponte dos Macuxi, então facilitando este deslocamento Boa Vista. Cantá, basta você atravessar a ponte. Ele está vinculado em algum município, o Santa Cecília, ele está vinculado ao Cantá? Isso. Há um debate se a região poderia ser um distrito, tem um nome correto para isso, que ficaria sob a administração de Boa Vista, no caso, por ser próximo, porque como pessoas que moram em Santa Cecília trabalham em Boa Vista, então se essa região passaria a pertencer ou ficar sob a responsabilidade do município de Boa Vista. Eu antes, bem lá atrás, eu achava que o Santa Cecília era um bairro afastado. Aí depois alguém falou, não, ele é município de Cantá. Nossa, porque Cantá está mais para lá. E ele está mais próximo de Boa Vista, né? Ele está logo ali depois da ponte dos Macuxis. Exatamente. Então, por essa proximidade, há nesse imaginário de que faz parte de Boa Vista. Exato. Eu não posso falar, eu não sou profeta, então eu sou professor de história, então analiso o que já aconteceu. Existem, né, pretensões de fazer com que isso passe, que o Santa Cecília passe a pertencer a Boa Vista, mas são ideias, é o imaginário. Você pode imaginar se isso vai acontecer ou não, já é uma outra história, porque obviamente, como nós estamos falando de uma região, é um território, pertence ao município, nenhum município quer perder território, por mais que ele seja pequeno, enfim, mas é uma área, é um campo. Então, no caso, com relação à arrecadação, né, coleta de impostos, enfim, né, passaria para o município, deixaria de ser do município do Cantá e passaria possivelmente para o município de Boa Vista, enfim, como funcionaria? Então, o Cantá não quer perder esse espaço que está valorizando, né, também porque soma-se a isso a atividades ligadas à agricultura. Então, as ligações históricas Boa Vista e Cantá, que já ocorrem há mais de 50 anos, vamos colocar aí década de 1940 até os dias atuais, então são 80 anos praticamente de ligações históricas entre Boa Vista e Cantá, que antes era uma colônia agrícola, né? Colônia agrícola Braz de Aguiar. Então, vemos que são irmãs, até porque o município do Cantá, né, foi desmembrado do município de Boa Vista. Então, faz parte, digamos assim. Professor, em termos culturais aí, como cada desses municípios aí se diferencia dos demais? Existe aí algumas tradições ou eventos únicos? No caso dos municípios, você tem alguns festivais. Você pode perceber isso por meio de atividades ligadas a vaquejadas, por exemplo, nos interiores. Consequentemente, né, atividades musicais majoritariamente com o forró e com o sertanejo, no caso. As pessoas brincam nos chamados forrós de maloca, que começam das 6 horas da tarde e terminam às 6 horas da manhã. Exato. Para depois começar no dia seguinte, né? Tudo, enfim. Então, festivais ligados a práticas da agricultura. Então, em épocas de colheita, existem os festivais. Em Normandia, não... Do milho, da melancia. Isso, melancia, né? Melancia em Normandia, no caso. Do milho é no município do Cantá, nesse contexto. Em Pacaraima haviam as atividades de fronteira. Tem um do abacaxi também, né? Festival do Abacaxi no município do Cantá. É do Cantá. Cantá também.
Aí, consequentemente, alguns fazem até, né, eleições da garota do milho, garota, exato. rainha do milho, rainha do abacaxi, rainha... nacionalmente, o abacaxi, em termos de festivais, era lembrado do Chacrinha, né? O troféu abacaxi, no caso. Então, Exato. em outros, nós fazemos aqui a rainha do abacaxi. Enfim, então são ligados a essas atividades. Do ponto de vista histórico, o que está acontecendo no município do Amajari, eu falo acontecendo porque quem promove o evento é uma empresa de Boa Vista, uma empresa de turismo. Vocês possam falar o nome? Tranquilo. É uma empresa chamada Macunaíma Soluções em Turismo, que o que ela fez do ponto de vista histórico e do turismo? A região do Tepequém, historicamente, né, conhecida pela prática do garimpo, da extração de diamantes, e eles criaram a corrida chamada Tepequém Up, que já está em algumas... Já ocorreram algumas... Já ocorreram algumas edições. Tem amigas que participam dessa corrida. Exato, que são 10 quilômetros, tem a categoria de 10 quilômetros e 21, e a categoria diamante bruto, diamante brilhante. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma questão histórica e cultural da região, viram que ali é uma região também do turismo, há uma prática no estado de Roraima que está crescendo bastante, que é a prática da corrida. Isso. Nós temos diversos grupos de corrida e fizeram, né, estão realizando um evento ligando turismo, esporte, né, lazer, história na região do Tepequém. Então nós vamos também ter esses locais, né, que são muito procurados e que também passam a incentivar atividades culturais. Nós vamos ter também, né, e algumas questões à parte, né? Algumas cidades possuem padroeiros, então também tem feriados e etc. Então você também vai perceber essas ligações culturais. Em Pacaraima você tinha as atividades de fronteira, né? O IAMIX era um evento que acontecia na região da fronteira, de Boa Vista, Boa Vista não, perdão, Pacaraima e Santa Helena do Airém, um período de que você tinha fronteira aberta, enfim, eventos, apresentações de bandas do Brasil e também da Venezuela, bem ali na fronteira, nos marcos, né, no chamado BV8, enfim, e que depois, enfim, com o contexto de crise, acabou não sendo mais realizada a pandemia também, enfim. Mas esses festivais estão ligados geralmente a práticas da agricultura, da agropecuária, do esporte, agora no caso, né, há um grande desenvolvimento. E quais foram aí os impactos ambientais das atividades econômicas desenvolvidas em cada município ao longo dos últimos 29 anos? Em termos de impactos ambientais, do ponto de vista, aí uma leitura com relação às áreas de fronteira, né? Áreas de fronteira não necessariamente, mas pelo menos a Amajari, Rorainópolis no caso, o Iramutã também, do ponto de vista negativo, digamos assim, são as atividades vinculadas ao garimpo ilegal. E garimpo ilegal porque realmente é ilegal. No caso que só caberia a autorização por parte, né, do governo federal, do Congresso Nacional, mediante autorização. Então, do ponto de vista de impactos, né, há essa leitura infelizmente negativa. Uma outra leitura negativa, mas do ponto de vista social, urbano, é porque muitos esses municípios eles carecem ou não desenvolvem, se desenvolvem, não colocam em prática planos diretores. Em outras palavras, como nós queremos desenvolver os nossos municípios, a cidade, né? A área urbana, por exemplo, como é que isso vai também impactar, né, do ponto de vista do desenvolvimento, aí, pegando o exemplo do município do Iramutã, né? O que leva o município do Iramutã a ter um dos IDHs mais baixos do Brasil, no caso, justamente a carência desse plano diretor, a carência de projetos na área da saúde, educação, saneamento, no caso. Então, isso também acaba impactando do ponto de vista negativo esses municípios que acabam frustrando esse crescimento. Isso. Você tem uma frustração porque você também, de uma certa forma, quando há pessoas que migram para esses municípios, elas, claro, a palavra sobrevivência está associada. Então, onde ela conseguir conforto, segurança e poder trabalhar, ela vai, obviamente, estabelecer-se naquela região. Mas há também uma frustração às vezes, porque, poxa, migrei para essa região porque me prometeram algo e acabou que quando eu cheguei aqui, isso não aconteceu. Isso aconteceu muito, historicamente, do ponto de vista de Roraima, quando se falava na perspectiva da fronteira agrícola, do grande crescimento e etc.
que por vezes acaba não respingando, né, na população. Nós não vemos, entre aspas, né, esse desenvolvimento que se esperava. Há uma frustração. Eu tenho um exemplo disso, foi de uma querida professora Arlete, professora de língua portuguesa, que ela conta da mãe dela, né, que eles migraram do Maranhão para o estado, para Roraima, território federal à época. E o marido, né, o pai dela, dizia para a mãe, né, dela, olha, calma, vai melhorar. Já se passaram 50 anos, assim, os dois já faleceram e até agora esse tão sonhado sonho, pelo menos essa estabilidade, digamos assim, econômica, né, nos municípios ainda não aconteceu. Porque, volto a dizer, esses municípios, o que eles arrecadam, né, não paga a conta. Então, o que, entre aspas, salva esses municípios é o fundo de participação, auxílios, emendas parlamentares, enfim. Então, que inclusive, né, do ponto de vista, é algo que deve ser um dos grandes dilemas com relação agora, ano que vem, nos 30 anos destes municípios, né? Criação, desenvolvimento, né, o que houve e o que nós podemos esperar ou desejar e alimentar para o futuro. Claro que, obviamente, do ponto de vista político, etc., você sempre vai ver coisas positivas. Vamos sempre focar nas coisas boas, pelo menos quem administra. Quem perde a eleição, no caso, e fiscaliza vai sempre criticar. Mas você vai perceber aí nesse contexto aqueles que se frustram, e do ponto de vista ambiental também. Não é um problema dos municípios somente do estado de Roraima, mas é um problema nacional. Exato. No caso. Um exemplo, né, com relação aos resíduos, ao lixo. O que se faz com o lixo em Roraima. Boa Vista, que é a capital, que deveria ser uma cidade exemplo, tem algumas políticas, mas que estão atrasadas do ponto de vista mundial, né, de pontos de coleta, reciclagem. Então, se Boa Vista está atrasado, os demais municípios, então, nem se fala. Então, desse ponto de vista de agendas ambientais, né, todos os municípios do estado de Roraima estão atrasados porque eles não sabem o que fazer. Também, uma leitura crítica, não querem fazer também. Isso, seja político, seja cidadão, enfim, seja por desinteresse, seja por falta de informação. Mas volto a dizer, isso não é um problema exclusivo de Roraima e dos municípios que completam aniversário no dia 17 de outubro, que nesse ano será num feriado. Exatamente. Professor, algo mais a nos acrescentar para a gente feriado não, né? 17 é quinta-feira. Isso. Ai, perdão, acabei de cometer um equívoco aqui, desculpa. Tranquilo. Professor, algo mais a nos acrescentar para a gente estar finalizando essa nossa conversa? Na verdade, uma aula, né, de conhecimento, aí, de informação. Eu estava aqui só te observando, ouvindo aí, só colhendo informação, muita coisa que eu não sabia, que aprendi agora, assim como quem está nos ouvindo também aprendeu e ficou informado, sabendo de muita coisa aí sobre os nossos municípios. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Obrigado, Adriana. Obrigado a toda a equipe de comunicação da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Parabéns pelo podcast, por essa iniciativa, que outros episódios, né, outras entrevistas venham a acontecer e venham a enriquecer mais o portfólio de vocês e também do ponto de vista histórico, social, cultural, jurídico, enfim. Agradecer também e obrigado pela paciência de me ouvirem. Que isso, foi Espero ótimo, ter contribuído. Maravilhoso. Parabenizar os municípios. Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho em Amajari. Eu sou professor do Instituto Federal de Roraima e trabalho no município de Amajari, lá na Vila Brasil. E, né, como eu estou há pouco tempo lá, eu desejo, né, que haja um crescimento, né, social, do ponto de vista econômico também, e que haja uma valorização dos próprios munícipes, né? Não será a população de Boa Vista que vai valorizar Pacaraima, não será a população de Caracaraí que vai valorizar Rorainópolis, no sentido de que nós, né, onde você reside, ali é o seu local de transformação. Por vezes nós ficamos, né, presos aos sonhos de um dorama, né, achando Exato. que a Coreia do Sul é que vai ser, Exatamente. irá nos resgatar, um coreano irá nos salvar em uma chuva enquanto atravessamos a rua e vai aparecer um guarda-chuva. Mas não é isso, é ali onde você reside. Haverá frustrações,
Haverá dificuldades, com certeza, principalmente no campo, em vários campos da educação, da saúde, saneamento básico, enfim, mas que possamos, né, plantar ideias, saber como nós podemos tornar aquela região. Quando eu falo região, é a rua onde você reside, o bairro em que você mora, o seu local de trabalho nestes municípios, né, um local melhor, por meio do diálogo, das conversas. Em Roraima nós temos uma leitura muito estatizante também de esperar do Estado, esperar da Prefeitura, e às vezes isso acaba desestimulando iniciativas particulares, pequenas, mas acabam não gerando frustrações, digamos assim. Exato. Então que essas iniciativas particulares elas vão somar, né, também com um crescimento, uma melhora, não necessariamente crescimento, mas com a melhora destes municípios, seja na área urbana ou na área rural também. Há um grande percentual de pessoas que moram na área rural destes municípios, também nós devemos destacar. Então, que, né, celebrem, aproveitem, será um feriado, então aproveitem bem este feriado, se alegrem, comemorem, desejem, e que no aniversário dos 30 anos, né, estejamos aqui também para contar outras histórias e perspectivas positivas sobre estes municípios. Muito obrigada, professor. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para essas novidades, para esses conhecimentos que muitos de nós, a gente tem muita a desinformação ainda, e toda informação ela é muito rica, ela é muito bem-vinda para cada um de nós. Adquirir conhecimento todo dia a gente aprende um pouco. Com certeza. E para isso temos os nossos professores maravilhosos que nos ensinam aí todo dia. E é sempre muito bom aqui no Entrevistas DPE, a gente recebe muitos convidados com muito conhecimento, pessoas que só agregam, né? E a gente aprende muito. Tanto eu aqui que recebo os meus convidados aqui, que fico honrada, como também quem nos acompanha. Foi uma honra lhe receber, espero conversarmos mais e mais vezes, que volte sempre aí com novidades para a gente, com muito conhecimento, com muita informação para a gente sempre, tá, professor? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, um grande abraço a todos, Deus os abençoe. E até a próxima. Obrigada. Nós conversamos com o professor Vitor Mattioni, ele é historiador. Nós falamos sobre o aniversário desses municípios, Amajari, Uiramutã, Cantá e Rorainópolis. Tudo isso e muito mais nós falamos aqui no Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino, vou ficando por aqui. Você acessa os nossos conteúdos de grande relevância, conhecimento, informação pelo Entrevistas DPE, na Rádio DPE. Você também nos acessa pelo YouTube, Spotify e Deezer. Lá estará todos os nossos conteúdos com muitas informações boas para você e muito conhecimento. Tchau, tchau. Até a próxima.